Jean-Claude Van Damme quebra finalmente o silêncio sobre Steven Seagal. E o que diz não é apenas chocante. É pior do que qualquer um imaginava. Aos 64 anos, Jean-Claude Van Damme quebrou finalmente o silêncio sobre uma das maiores quesilhas da história do cinema de ação. Durante décadas, os fãs ouviram sussurros, rumores e histórias loucas sobre a tensão entre Van Damme e Steven Seagal. Mas o verdadeiro motivo por detrás da rivalidade? Isso era um mistério. Até agora. O que aconteceu realmente entre estas duas lendas da ação? E por que é que Van Damme decidiu manifestar-se depois de todos estes anos? Junte-se a nós para desvendar a história completa e descobrir a verdade que eles nunca quiseram que soubessem. Os dois reis das lojas de aluguer de vídeo. No início dos anos 90, os filmes de ação estavam por todo o lado. Se entrasse numa loja de aluguer de vídeo, dois nomes se destacavam como gigantes nas prateleiras: Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. Estes dois eram as maiores estrelas dos filmes de artes marciais da época. Mas eram tipos de heróis de ação completamente diferentes. Jean-Claude Van Damme era conhecido pelos seus poderosos e belos pontapés e pelo seu estilo de luta atlético. Os seus filmes estavam repletos de pontapés giratórios, lutas em torneios e grandes momentos emocionantes. A sua ascensão à fama começou com Bloodsport, que o apresentou aos fãs de ação de todo o mundo. Este filme não só foi popular, como se tornou um clássico das artes marciais. Depois veio Kickboxer, onde a história emocionante de Van Damme e as suas cenas de luta brutais o tornaram um favorito dos fãs. Depois veio Soldado Universal, onde enfrentou Dolph Lundgren, acrescentando ação de ficção científica ao seu currículo. Time Cop foi outro sucesso, mostrando que Van Damme conseguia misturar a luta com narrativas mais abrangentes de Hollywood. Em meados dos anos 90, Van Damme não era apenas um lutador de artes marciais, era uma estrela de filmes de ação. Por outro lado, Steven Seagal oferecia algo totalmente diferente. O seu estilo de luta era calmo, suave e perigoso. Seagal utilizava o Aikido, uma arte marcial que se concentrava em chaves de braço, lançamentos de pulso e controle dos adversários sem necessidade de socos ou pontapés. O seu primeiro filme, Acima da Lei, mostrou um novo tipo de herói das artes marciais, quieto, sério e mortal. Depois veio Die Hard, onde a sua imagem de durão e prático se consolidou. Assim, Sob Cerco tornou-se o seu maior sucesso, com Seagal a interpretar um cozinheiro da marinha que derrota terroristas num navio de guerra. Este filme tornou um astro do mainstream. Tanto Van Damme como Seagal eram reis dos seus mundos. Não só protagonizaram filmes de ação, como também definiram o cinema de ação para uma geração de fãs. Os estudantes de artes marciais admiravam-nos, e as crianças praticavam os seus movimentos em frente à TV. Mas faltava algo. Apesar de serem as duas maiores estrelas das artes marciais do seu tempo, nunca trabalharam juntos, não compareciam aos mesmos eventos, não falavam um do outro em entrevistas. Os fãs ainda não sabiam por quê, mas os dois reis das lojas de aluguer já se estavam a evitar. E, em breve, a verdade sobre a sua rivalidade secreta começaria a ser divulgada. Durante algum tempo, tudo parecia normal à superfície. As revistas, os programas de TV e as entrevistas mantinham os holofotes virados para os seus filmes. Ninguém trocava socos nas entregas de prêmios. Mas, atrás das câmeras, os primeiros sinais de tensão já começavam a surgir. E não veio de Van Damme. Começou com Seagal. Steven Seagal tinha o hábito de fazer comentários ásperos sobre outros artistas marciais. Nunca atacou ninguém abertamente pelo nome, mas se ouvisse com atenção, saberia de quem estava a falar. Em várias entrevistas, quando questionado sobre outros artistas marciais em Hollywood, Seagal fez piadas sobre atores que acham que o ballet faz de si um lutador. Para o espectador comum, poderia ter soado como um insulto aleatório. Mas as pessoas próximas sabiam exatamente a quem se referia: Jean-Claude Van Damme. Van Damme tinha praticado o balé como parte da sua formação inicial em artes marciais. Costumava falar abertamente sobre isso, dizendo que o balé ajudava no equilíbrio, na flexibilidade e na força. Mas Seagal não se importava com isso. Usava o balé como forma de desacreditar a capacidade de luta de Van Damme. Chamá-lo apenas de dançarino foi uma manobra calculada para fazer Van Damme parecer fraco aos olhos dos fãs de artes marciais. Embora Seagal nunca tenha mencionado o nome de Van Damme nestas entrevistas, todos os que estavam nos bastidores captaram a mensagem. E não se tratava de um insulto qualquer. Com o tempo, Seagal fez vários comentários no mesmo tom, sempre a insinuar que outros artistas marciais de Hollywood não eram lutadores a sério. E o alvo destas insinuações era
geralmente, o tipo dos pontapés giratórios e do ballet, Van Damme. Especialistas da indústria, coordenadores de duplas, produtores e coreógrafos de artes marciais começaram a falar sobre o assunto. Sabiam que Seagal não respeitava Van Damme, nem como artista marcial, nem como ator, nem como homem, e sabiam que esse sentimento começava a espalhar-se nos bastidores. Um produtor diria mais tarde que, mesmo que o público não soubesse o que estava a acontecer, quem trabalhava em Hollywood sentia a tensão crescente entre as duas estrelas. O surpreendente foi que Van Damme não respondeu, nem em entrevistas, nem em passadeiras vermelhas, nem sequer em papéis no cinema. Ele simplesmente continuou a trabalhar, a treinar e a concentrar-se em fazer o próximo filme de sucesso. Para muitos fãs, parecia que Van Damme não se importava com o que Seagal pensava. Mas as pessoas que trabalhavam na indústria sabiam a verdade. Van Damme ouviu os insultos, mas optou por não lhes responder, pelo menos não para já. Ainda assim, quem trabalhou com ambos, especialmente duplos e coreógrafos de luta, reparou em algo. Os dois não deveriam estar no mesmo ambiente. A ideia de os manter separados espalhou-se por Hollywood. Os produtores sabiam que, se estivessem na mesma festa, no mesmo set ou até no mesmo evento, os problemas poderiam acontecer. Não houve quesilhas públicas, nem gritos, mas a tensão era real, e todos a sentiam. Este foi o início do que as pessoas mais tarde chamariam de guerra silenciosa. Nada de títulos de tabloides, nada de entrevistas cheias de insultos, apenas hostilidade silenciosa. Duas das maiores estrelas das artes marciais do mundo a fingir que a outra não existia, enquanto seus fãs debatiam quem era melhor. E depressa, aquela guerra silenciosa estava prestes a arrebentar de uma forma que ninguém esperava. A festa lendária na mansão Stallone. No final da década de 1990, os filmes de ação começavam a mudar. Os heróis musculados da velha guarda dos anos 80 e início dos anos 90 competiam agora com novas estrelas e estilos cinematográficos inovadores. Mas, nessa época, as lendas do cinema de ação ainda existiam, e os seus nomes tinham peso. Foi isso que tornou esta noite em particular tão especial. Foi um momento raro em que tantas destas grandes estrelas estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. O evento foi uma festa organizada por nada mais, nada menos que o próprio Sylvester Stallone. Stallone não era apenas o tipo de Rocky e Rambo. Foi também um dos principais rostos dos filmes de ação, ao lado de Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. As festas de Stallone eram conhecidas por reunir os maiores nomes de Hollywood, especialmente os do mundo da ação. Esta noite em particular na mansão Stallone deveria ser um encontro divertido e descontraído. Não era um evento oficial nem uma reunião de negócios. Era apenas uma festa privada repleta de rostos famosos. Tipos que, durante anos, rebentaram com coisas nos ecrãs, lutaram contra bandidos e salvaram o mundo. Tudo em nome do cinema. Schwarzenegger estava lá. Bruce Willis estava lá. Van Damme estava lá. E sim, Steven Seagal também apareceu. Para os fãs de filmes de ação, este casting foi como um sonho tornado realidade. Imaginem as estrelas de Die Hard, o exterminador implacável, Desporto Sangrento e Sob Cerco, todas reunidas no mesmo local. Era para ser uma noite tranquila e calma. Velhos rivais a deixar as diferenças de lado, a beber e a partilhar histórias. Mas o que ninguém esperava era que aquela noite finalmente traria anos de tensão silenciosa à tona. Durante anos, Steven Seagal vinha fazendo aqueles insultos discretos e furtivos sobre Jean-Claude Van Damme. Nunca tinha dito o seu nome em voz alta em entrevistas, mas todos sabiam. As provocações sobre o ballet, os comentários desdenhosos sobre certos atores que fingiam perceber de artes marciais. A coisa vinha crescendo lentamente. Mas na festa de Stallone, o silêncio já não era tão grande. Segundo pessoas presentes, Seagal começou a dizer asneiras novamente, ironizando a história de Van Damme e questionando se ele era mesmo um lutador a sério. Desta vez, porém, Van Damme estava lá, e ele ouviu, sem sussurros. Nada de entrevistas secretas. Era cara a cara, e Van Damme não ia deixar passar mais. Durante a maior parte da sua carreira, Van Damme ignorou estes insultos, deixou os seus filmes falarem por si, mas naquele momento, perante os maiores nomes do cinema de ação, Van Damme cansou-se. Levantou-se e desafiou Seagal diretamente ali mesmo na festa. Como foi relatado por fontes internas e posteriormente confirmado pelo próprio Stallone, Van Damme disse basicamente a Seagal: "Vamos lá para fora resolver isto agora mesmo." Não era para encenação. Não era para câmeras. Era pessoal. Van Damme queria lidar com a situação de homem para homem. Não com palavras, mas com ação.
Como os artistas marciais resolvem as coisas. Todos na festa sentiram a mudança. O que começou por ser uma divertida noite de Hollywood, de repente, pareceu tenso. Não era uma cena de um filme. Era a vida real. E duas das maiores estrelas das artes marciais daquela época estavam prestes a enfrentar-se no quintal de Stallone. E depois aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Steven Seagal, famoso por interpretar personagens duras e imbatíveis no ecrã, não aceitou o desafio. Ele não se levantou. Ele não saiu de casa. Ele não disse vamos lá. Em vez disso, Seagal riu-se da situação. Agiu como se aquilo fosse indigno para si. Como se lutar contra Van Damme fosse uma perda de tempo. Algumas pessoas na sala pensaram que talvez Seagal estivesse a tentar manter-se acima da situação. Outras acharam que talvez tivesse sido apanhado de surpresa. De qualquer forma, a mensagem era clara. Seagal não estava interessado em lutar, mas Van Damme ainda não tinha terminado. Mais tarde, nessa mesma noite, os dois acabaram na mesma discoteca. Mais uma vez, Van Damme abordou Seagal e fez a mesma oferta. Vamos resolver isso. Não foi conversa de bêbado nem de se fazer de durão perante as câmeras. Van Damme estava a falar a sério. E mais uma vez, Seagal recusou. Por 2 vezes na mesma noite, Seagal recuou numa briga que vinha insinuando há anos. A história espalhou-se rapidamente nos círculos de Hollywood. Toda a gente começou a falar sobre isso. Não era só boato. Foi um momento importante na história dos filmes de ação. Anos mais tarde, o próprio Sylvester Stallone viria a confirmar a história. Disse-o claramente. Van Damme era demasiado forte. O Seagal não queria aquela briga. Vindo de Stallone, isso significava muito. Ele não estava a escolher lados. Ele estava apenas a contar o que aconteceu e o que aconteceu às suas carreiras depois disso. Vai querer ouvir como esta rivalidade moldou o resto das suas vidas. A luta de 20 milhões de dólares que nunca aconteceu. No início dos anos 2000, a rivalidade entre Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal já se tornaram uma lenda de Hollywood. As suas carreiras tomaram rumos diferentes. Van Damme ainda atuava em filmes de artes marciais, enquanto Seagal se dedicava a projetos mais direcionados para o vídeo. Ambos ainda tinham fãs leais, e a ideia de finalmente se enfrentarem era algo com que as pessoas sonhavam há anos. Foi então que surgiu uma das propostas mais surpreendentes da história de Hollywood. Uma oferta que poderia ter mudado tudo. Peter Guba, um dos mais poderosos produtores de Hollywood e ex-presidente da Sony Pictures, apareceu com uma ideia ousada. Não era para um filme. Não era para uma digressão de imprensa. Era para um combate a sério. Uma luta de artes marciais genuína e autorizada entre Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. Nada de duplas, nada de guiões, nada de representação. Apenas uma luta direta perante o mundo. O acordo em jogo era enorme. 20 milhões de dólares por Van Damme. 20 milhões de dólares para Seagal. Era um dinheiro considerável, mesmo para os padrões de Hollywood do início dos anos 2000. O local escolhido para este evento foi o The Mirage, em Las Vegas, um local perfeito para uma luta desta dimensão. Vegas já recebeu algumas das maiores lutas de boxe e eventos do UFC da história. Esta luta poderia ter sido um dos maiores eventos de combate entre celebridades de sempre. Tinha o potencial de arrecadar milhões com vendas de bilhetes, pay-per-view, patrocínios e cobertura mediática. Quando a oferta foi apresentada a Van Damme, a sua reação foi imediata e clara. Eu disse que sim imediatamente. Van Damme revelaria mais tarde. Para Van Damme, aquilo era mais do que apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de respeito. Tratava-se de finalmente silenciar anos de comentários desdenhosos de Seagal, os insultos de Belé, as provocações disfarçadas e as 2 recusas daquela noite na festa de Stallone. Van Damme estava pronto para mostrar ao mundo, num ambiente controlado, que não era apenas uma estrela de cinema, mas um verdadeiro lutador. Mas a resposta de Seagal foi nula. Silêncio absoluto. Nenhuma negociação, nenhuma contraproposta, nenhuma declaração da equipe, nem sequer uma recusa educada. Seagal nunca apareceu na mesa. Nunca respondeu ao desafio e praticamente desapareceu quando chegou a hora do combate. Era como se a oferta não existisse para ele. Já não se tratava apenas das 2 estrelas. Agora, tratava-se de imagem pública. Van Damme apresentou-se pronto para lutar, disposto a arriscar a sua reputação, disposto a arriscar tudo à frente de milhões. O silêncio de Seagal falou mais alto do que qualquer insulto que já tivesse dito numa entrevista. O interessante desta história toda é que o mundo não sabia quando aconteceu. No início dos anos 2000, não existiam TikToks virais, canais de YouTube a divulgar notícias sobre celebridades a cada hora.
e as redes sociais não eram o que são hoje. Essa oferta era mantida em segredo. Apenas alguns insiders de Hollywood e dos círculos das artes marciais sabiam que esta luta de 20 milhões de dólares estava a ser discutida. Só em 2023 é que a verdade veio finalmente ao de cima. Durante uma entrevista, Van Damme falou sobre o combate proposto pela primeira vez. O seu tom não era zangado nem presunçoso. Apenas expôs os factos. A luta foi oferecida. Ele disse que sim. Na hora, o Seagull não disse nada. E pronto. Sem drama, sem provocações. Apenas uma oportunidade perdida para algo que poderia ter sido histórico. Assim que Van Damme partilhou a história, o mundo das artes marciais reagiu rapidamente. Os fãs que cresceram a ver Bloodsport, Kickboxer, Under Siege e Hard to Kill invadiram fóruns e redes sociais para discutir o que poderia ter sido. As perguntas começaram a espalhar-se por toda a parte. Por que é que Seagull não aceitou a luta? Todos tinham as suas teorias. Alguns pensavam que era medo. Talvez Seagull, no fundo, soubesse que os anos de experiência de Van Damme em combates reais, como o Karate, o kickboxing e os torneios de full contact, eram demasiados para ele suportar. Outros achavam que era ego, que Seagull não queria arriscar a sua imagem cuidadosamente construída de mestre invencível em artes marciais. Passou anos a promover-se como um lutador mortal treinado em Aikido. E se perdesse perante milhões? Poderia destruir toda a sua marca. Outra teoria sugeria que talvez Seagull simplesmente não estivesse interessado em lutar por desporto. Talvez achasse que era indigno dele, ou que não valia a pena. Mas, sem qualquer resposta do próprio Seagull, ninguém sabia ao certo. Uma das partes mais interessantes desta história é a forma como Van Damme lidou com a situação. Ele não se gabou. Não fez uma digressão de promoção para atacar o caráter de Seagull. Ele não transformou isto num circo. Simplesmente contou a história. Deixou os factos de lado e seguiu em frente. Van Damme já não se tratava de vingança ou ego. Tratava-se apenas de dizer a verdade. Se o combate tivesse acontecido, poderia ter sido um dos maiores eventos de artes marciais da década. Imagine dois dos maiores astros de ação da sua geração a enfrentarem-se numa luta real, com o mundo inteiro a assistir. Mas, em vez disso, ficou apenas um momento hipotético, uma chance perdida. Uma história que só aumentou a lenda da sua rivalidade. Mas mesmo que a luta nunca tivesse acontecido, a história destas duas lendas ainda não tinha terminado. A ilusão do Instagram. Durante mais de 3 décadas, a rivalidade entre Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal foi uma das guerras frias mais faladas em Hollywood. Dos insultos súbitos à quase luta na festa de Stallone, passando pela luta de 20 milhões de dólares que nunca aconteceu, os fãs pensavam que sabiam como a história iria terminar. Dois heróis de ação envelhecidos, a viver as suas vidas separadamente, com assuntos pendentes a pairar no ar. Mas depois, do nada, aconteceu algo que ninguém esperava. Em 2023, Van Damme publicou uma fotografia no Instagram que incendiou imediatamente a internet. Não era uma reminiscência. Não era um cartaz de um filme. Nem sequer foi encenado com fãs ou outras celebridades. Era uma simples foto recente de Jean-Claude Van Damme a jantar com Steven Seagal. Para os fãs de longa data de filmes de ação, foi difícil acreditar no início. Será que os olhos deles estavam a enganar? Estariam a ver dois homens que eram rivais há 30 anos, a sorrir juntos à mesa de jantar? Mas era real, e a legenda abaixo tornava tudo ainda mais estranho. Obrigado, Steven, e a sua família pelo fantástico jantar. Grande anúncio em breve. A legenda explodiu online em poucos minutos. As maiores estrelas dos filmes de artes marciais dos anos 80 e 90, que supostamente se odiavam, partilhavam agora, de repente, jantares dedicados. Os fãs não sabiam o que pensar. Seria uma trégua a sério? Estariam finalmente a fazer as pazes? Seria uma preparação para uma colaboração cinematográfica? Ou finalmente aconteceria uma luta a sério a ser planeada? Finalmente, o mistério estava escancarado, e a comunidade dos filmes de ação fervilhava de perguntas. Não demorou muito para que os detetives das redes sociais começassem a trabalhar. Quadro a quadro. Analisaram a foto como se fosse uma evidência de um local de crime. O sorriso de Van Damme era real ou forçado? Por que é que Steven Seagal tinha aquele olhar impassível e inexpressivo? Seria apenas a sua habitual aparição pública ou havia tensão por detrás daquele olhar? Surgiram então as teorias. A primeira vaga de fãs foi otimista. Acreditavam que esta era uma jogada bem planeada para anunciar um projeto há muito aguardado. É isto, disseram.
Vão finalmente lutar ou pelo menos fazer um filme juntos. Alguns fãs sugeriram um filme ao estilo de Os Mercenários, onde estrelas de ação envelhecidas se juntam para uma última grande missão. Outros acharam que poderia ser um documentário sobre a sua história, uma análise completa da rivalidade, filmado e produzido para contar toda a verdade. Mas nem todos estavam convencidos. Outro grupo de fãs ficou desconfiado. Isto cheira a falsificação, disseram. Algo naquilo tudo parecia demasiado arrumado, demasiado encenado. Onde estavam os vídeos dos bastidores? Onde estava o aperto de mão? Onde estava o videoclipe deles a falar sobre a história em comum ou a rir juntos dos velhos tempos? Nada disso existia. Era apenas uma única foto, sem qualquer outro contexto. E a legenda? Grande anúncio em breve. Parecia mais um engodo do que a celebração de uma amizade verdadeira. Quanto mais as pessoas olhavam, mais perguntas tinham. Por que agora? Por que depois de décadas a ignorar-nos? Por que num jantar privado? Não num evento ou ensaio fotográfico profissional? Nada fazia sentido. E isso só fez com que as teorias se aprofundassem ainda mais. À medida que a poeira assentava um pouco e as pessoas olhavam mais de perto, começaram a reparar em alguns detalhes inquietantes em toda a situação. Primeiro, não houve aperto de mão, não houve foto posada dos dois a apertarem-se em símbolo de fraternidade ou perdão. Se aquilo fosse realmente um reencontro após anos de tensão, não gostariam de o mostrar? Não será um movimento natural? Também não havia riso genuíno na foto. Van Damme parecia educado. Seagal parecia passivo, sem sorrisos, sem cordialidade. Parecia quase como se duas pessoas tivessem sido forçadas a tirar uma fotografia só para manter as aparências. Os fãs até repararam que a foto foi cuidadosamente cortada. Não havia sinais do que estava a acontecer à volta deles. Nenhum outro rosto claramente na cena. E nenhuma decoração ou pista sobre a atmosfera do jantar. Apenas dois ícones sentados juntos. E havia a parte sobre o jantar em si. Era o jantar de aniversário de Seagal. Isso pode explicar por que é que o encontro aconteceu. Mas não explica por que é que, de repente, se tornou um evento público no Instagram de Van Damme. A publicação daquela foto por Van Damme foi o que a fez explodir em público. Antes disso, era apenas um jantar privado entre amigos. Ou pelo menos entre colegas. Por que transformar um jantar discreto numa manchete internacional? E depois, claro, a legenda. Era a parte em que ninguém conseguia parar de pensar. Um grande anúncio em breve. Estas 4 palavras tiravam o sono às pessoas, sem saberem o que realmente estava a acontecer. Se fosse um filme, por que não simplesmente dizê-lo? Se fosse uma luta a sério, por que ser vago? E se fosse apenas um jantar, por que provocar algo que talvez nem existisse? O momento tornava tudo ainda mais suspeito. Depois de tantos anos em silêncio um sobre o outro, depois da oferta de luta quase esquecida de 20 milhões de dólares e depois de toda a história pessoal entre eles. Aquele súbito jantar aconchegante não parecia fazer sentido. Quase parecia estar a ser usado para despertar interesse. Para manter a velha rivalidade viva aos olhos do público. À medida que os dias se transformavam em semanas, não chegava qualquer anúncio. A foto manteve-se, a legenda manteve-se e o mistério só aumentou. Os fãs começaram a debater se tinham sido enganados. Teria sido apenas uma jogada de relações públicas inteligente? Terá sido uma genuína oferta de paz que falhou à porta fechada? Ou seriam apenas 2 estrelas envelhecidas a tentar atrair um último resquício de atenção da sua rivalidade de longa data? Uma coisa era certa, a foto funcionava. Reacendeu o interesse. Agitou a base de fãs e recolocou Van Damme e Seagal em conversas que não tinham há anos. Van Damme quebra o silêncio. Durante anos, Jean-Claude Van Damme manteve-se praticamente em silêncio quando se tratou da rivalidade de longa data entre ele e Steven Seagal. Claro, os fãs sabiam da tensão. As pessoas falavam sobre o incidente da festa de Stallone. A luta de 20 milhões de dólares que nunca aconteceu tornou-se uma lenda. Mas, apesar de tudo, Van Damme nunca se abriu totalmente sobre o que realmente se passava nos bastidores. Isso mudou no final de 2023. Não foi feito com um evento de imprensa vistoso ou um vídeo dramático para as redes sociais, sem exageros, sem preparação. Em vez disso, foi uma entrevista única e discreta para uma revista europeia de artes marciais. O cenário era discreto, quase como se Van Damme estivesse finalmente cansado de carregar o peso do silêncio sobre os ombros. E durante essa conversa, proferiu finalmente as palavras que quebraram de vez o mito. Ele é uma fraude? Estas 3 palavras atingiram com mais força do que qualquer soco dado em qualquer um dos seus filmes. Não foram ditas com raiva. Não foram gritadas. Foi calmo, direto, quase triste.
mas continha toda uma da verdade por detrás de décadas de rivalidade, mal-entendidos e histórias falsas. Depois disso, os fãs finalmente souberam. O drama não era apenas sobre egos feridos. Era sobre verdade versus mentira. A entrevista espalhou-se pelas redes sociais como um rastilho de pólvora. Sites de notícias noticiaram. Os fóruns de artes marciais explodiram em reações. Todos queriam saber mais. E Van Damme deu finalmente as respostas. Durante muito tempo, a rivalidade entre Seagal e Van Damme pareceu um confronto típico de Hollywood. Duas estrelas a competir pelos mesmos holofotes. Mas Van Damme deixou claro que a rivalidade era mais profunda do que isso. Não se tratava apenas de quem era o melhor ator, quem tinha as melhores cenas de luta ou quem vendia mais bilhetes. Tratava-se de algo mais pessoal, o respeito pelas artes marciais. Na entrevista, Van Damme expôs tudo de forma simples. Segundo ele, a verdadeira raiz da tensão eram as mentiras de Seagal, histórias que Seagal contava há anos em entrevistas e nos bastidores. Não eram exageros inofensivos, eram alegações grandiosas e ousadas. Histórias sobre missões secretas da CIA. Histórias de combates em operações secretas no estrangeiro. Alegações de que era uma espécie de arma letal na vida real, que utilizava artes marciais em situações de vida ou morte para governos de todo o mundo. Van Damme explicou exatamente por que é que isso o incomodava tanto. Passou os primeiros anos a lutar em torneios a sério, a treinar kickboxing de contato total e a entrar em ringues onde socos a sério eram dados e lutas a sério eram ganhas ou perdidas. Os seus ferimentos eram reais. O seu treinamento era real. A sua carreira de lutador, embora curta, foi legítima. E o Seagal? Van Damme disse-o claramente. Nunca lutou em um torneio de verdade. Não venci. Nunca pisei um ringue a sério como eu. Aquela declaração foi como um martelo a atingir o coração da reputação de durão do Seagal. Os fãs de cinema de artes marciais sempre se questionaram o quanto da história de Seagal era real e o quanto era apenas narrativa de Hollywood. Van Damme respondeu à pergunta sem hesitações. Depois, mencionou a infame luta de $20 milhões em Las Vegas. Não foi algo inventado por fãs ou sites de fofocas. Foi uma oferta real do produtor Peter Guber. Van Damme explicou que o acordo era justo. $20 milhões para cada um deles. Um combate realizado num dos maiores locais de Las Vegas, a Mirage. Um evento completo para os mídia, com câmeras, cobertura da imprensa e tudo o resto. E o mais importante, uma hipótese para ambos os homens concretizarem as suas palavras com ações. A versão de Van Damme da história era simples. A mesma oferta para os dois. Eu disse que sim. Ele não. Durante anos, as pessoas perguntaram-se por que razão aquela briga nunca aconteceu. Agora já sabiam? Van Damme concordara. Seagal ignorara. Não houve retorno a esta revelação. Ninguém a podia distorcer. A verdade estava agora lá fora e não iria desaparecer. Depois de abordar as mentiras e a luta que nunca aconteceu, Van Damme falou finalmente sobre a estranha foto no Instagram que confundiu tantos fãs. Segundo ele, aquele jantar não foi para fazer as pazes, assinar um contrato para um filme ou finalmente unirem-se. Não foi uma trégua. Foi uma observação. Queria ver se ele tinha mudado, explicou Van Damme. Aquele jantar não foi amizade. Era observação. Falou sobre como o jantar aconteceu através de ligações mútuas. E pareceu-nos uma boa oportunidade para finalmente nos encontrarmos pessoalmente. Sem tensão, sem os holofotes de Hollywood. Mas o que Van Damme viu naquela noite não o impressionou. Ele não viu crescimento, não viu humildade. O que viu foi a mesma pessoa com quem se tinha deparado décadas antes. O mesmo ego, a mesma distância, a mesma pessoa a fingir ser algo que não era. E quanto à legenda? Grande anúncio em breve. Van Damme admitiu que foi ali colocada para atiçar a curiosidade. Talvez uma parte dele quisesse ver se algo de bom poderia resultar daí. Talvez pensasse que poderia haver algum tipo de resolução positiva. Mas não é final. Não levou a nada. Não haveria nenhum grande filme, nenhuma luta tão esperada, nenhum documentário, apenas um desfecho, apenas a verdade. Se gostou, faça like, subscreva e ative o sino para não perder o próximo vídeo com as maiores histórias dos bastidores de Hollywood.